Bonsoir, comment ça va, gente? Olha só. São 10h30 da noite na França. Eu tenho 1 hora para fazer tudo, tanto a parte de live com vocês, quanto o fato de subir, upar, colocar no YouTube, tá? E se eu não me engano, eles vão cortar meia-noite. E assim, meus pais se mudaram, gente, foi loucura minha, que incentivei eles a se mudarem, enfim, para N fatores. A gente achou um apartamento muito bacana aí, outra vista, para o mar, tudo isso, que eles queriam há muito tempo. Já tinham tido e não tinham mais, porque tinham feito a escolha de morar no centro mesmo de cá, bem perto de tudo, mas aí estão morando a 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro dentro de cá, mas a 1 quilômetro do centro mesmo. E é 1 quilômetro, né? 700 metros, muito próximo da Rosette. Mas em contrapartida, tem outro visual e, enfim. Aí eu cismei com isso há uma semana atrás. Aí, atrás de tudo, e a mudança foi pesada. Como eu falei para eles, meu Deus, quantas coisas vocês têm, é alucinante. Resumindo, gente, o apartamento aqui, parte do apartamento aqui está vazio, mas eu não ia deixar de fazer uma live com vocês. Eu fiz essa live ontem, a Lourdes sabe, porque ela falou comigo, 2h30 da manhã. A Lourdes sabe porque fui dormir 3h48 da manhã para acabar essa live. Que eu achava interessante, importante para vocês terem a sequência, tá? Eu realmente vou gravar porque não vai dar tempo, senão vão cortar que o contrato ativa lá e acaba aqui. Enfim, bom, então vamos fazer rápido, gente. Ela é bem importante, ela é bem legal. É mais uma live de mentalidade, de você abrir a sua cabeça para você enxergar umas coisas que de repente você não está enxergando. Vou compartilhar a minha tela e você vai relembrar que é o que eu fiz na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, na terça-feira, me perdoe, tá, gente? Dormi 3 horas e ajudei os caras. Mesmo que você contrate pessoas, sempre ajuda, cansativo. Então, tô dando sequência, tô destacando, tô dando ênfase mesmo no que a gente viu na terça-feira, mas eu tô agregando mais coisas hoje na quinta. Vocês lembram, de uma forma resumida, quem assistiu a aula, que o objetivo é passar de fase como um joguinho de um videogame, tá? Você passe da parte da fase minimalista à fase mais elaborada com mais detalhes, tá? Isso foi o objetivo, te mostrei como fazer isso. Claro que a gente mais focou na parte de vocabulário contextualizado. Mas tem um segundo elemento que é primordial e que as pessoas querem te esconder. Mas eu estou aqui para te falar a verdade e te falar o que você precisa saber mesmo, tá? Nessa parte 2 eu vou destacar a concordância verbal. O que é concordância verbal? Usar os tempos adequados na hora certa, tá? O uso certo dos verbos conjugados, que não adianta você dominar um verbo e não saber o conjugar. Não faz sentido, tá? E, obviamente, você vai recorrer às fórmulas, inclusive padrões linguísticos que eu te ensinei. Quem é aluno tem essa sorte de ter eles mesmo mais detalhados, mas basicamente vocês sabem que eu gosto de usar padrões, fórmulas para simplificar as coisas, tá? Então, a fase 2, como transformar frases simples em frases elaboradas, hoje vai ser a concordância verbal. Então, eu coloquei isso porque estava pensando em... Falo às vezes interajo às vezes com pessoas no Instagram ou no Facebook. E aí vem cada coisa que você fala, meu Deus, aonde que você foi pescar essa parada aí, tá? Ah, olha só, mas para aprender francês é preciso de vocabulário? É preciso de aprender a gramática? Sim. Sim! É essencial? Obviamente. É fundamental? Claro. Sem gramática não há língua. Tanto em português, quanto em francês, quanto em árabe, quanto... Gente, tempos verbais servem para isso. Tempos, a gente viaja no tempo, a gente viaja no passado recente, no futuro próximo, no futuro mais longo, bem mais longe, no futuro do pretérito, no subjuntivo. A gente viaja porque a nossa vida é feita de viagens, tá? Então é óbvio que você precisa dominar tudo isso, tá? E o que eu ouço, tá? Muitas reclamações. Ah, não, mas não me interessa porque
eu não quero aprender gramática, mas falei, tem um jeito de ser ensinado mesmo, tá? A gramática, ela tem um jeito de ser ensinada. Ela se torna muito mais fácil, muito mais prazerosa, mas ela é necessária, tá? Então, a soma das aulas 244 e 245, que é a aula de hoje, são realmente facilitadores para você conversar em francês. Então, se você está querendo mesmo dar um passo para frente, formar frases, conversar, não se perder, te expliquei como fazer, inclusive na terça-feira, para você ir no seu ritmo gradativamente. Cara, essa aula é para você mesmo, tá? Então, eu vou te ensinar mesmo, na prática inclusive, a concordância perfeita. E eu vou fazer inclusive um paralelo mesmo, a comparação com o português. Porque eu não vou poupar, não vou te poupar de ver isso também. Tipo, se tiver algum facilitador, você vai usá-lo com certeza, tá? E geralmente, é verdade, eu ouço ou vejo, mas é mais ouvir, tá? Porque às vezes vejo pessoas ao vivo, ou até pessoas que encontro às vezes, que falam pra mim, eu tentei aprender francês, mas meu Deus! E eu vejo dois tipos de atitude. Essas atitudes. Atitude de medo e atitude de, que saco! Vou ter que ver a gramática, vou ter que estudar a gramática, os pronomes, os complementos, os verbos, como usar adjetivo, advérbios, como usar, enfim, complemento do objeto indireto e assim por diante. Como te falei, tem um jeito de ser ensinado, mas que você precisa, sim. Eu vou te explicar por quê. Se você está querendo se tornar fluente, se você quer realmente se expressar corretamente em francês, se você quer ter uma conversa com o nativo, tá? E falar de qualquer assunto em francês, é preciso disso. Como assim? Uma barriga com tanquinho? Não. A pessoa que quer ter uma barriga com tanquinho, é que eu estou relembrando uma fase há uns 5 ou 6 anos atrás, onde não estava me aproximando, estava no caminho certo. Mas eu lembro realmente de quantos sacrifícios eu fazia. Alucinante, tá? Todo mundo quer a barriga de tanquinho. Todo mundo. Todo mundo quer se tornar fluente em francês. Obviamente é uma analogia. Mas ninguém quer falar a verdade. Que você precisa malhar. Se você precisa dormir, no meu caso. Você precisa ter horas de sono. Você precisa recuperar bem. Você precisa ter uma nutrição perfeita. E assim por diante. Quizá 80% seja nutrição e 20% esporte. E treino 18% esporte e 2% massagens e estética. Então vocês estão vendo? E aí grava essa frase para você. Tá? Pode até se tornar uma hashtag mesmo. Eu preciso te entregar o que você precisa para chegar lá. A fluência. E não o que você quer ouvir. Ah, pô, mas João, você é ruim pra caramba. Pode ser. Mas é o ruim sendo ruim para seu bem. Eu não quero te enganar, tá? Mas tem um jeito de aprender. Tem uma metodologia, entendeu? E para chegar a dominar a arte das frases elaboradas em francês, é preciso o quê? Isso, gente. Como assim? Esse aqui é código de trânsito, não é, gente? Faz sentido isso para vocês? Fala para mim no chat se faz sentido essa imagem para vocês. Vocês estão percebendo que eu quero, aonde que eu quero chegar? Falem para mim no chat. Vou tentar assistir hoje. Gente, eu fiquei sem internet hoje meia-noite. Sexta, sábado, domingo. O materiais tem como fazer, não tem como ter internet. Só vou estar no 3G, no 4G e vai ser ruimzinho. Só segunda-feira que eles vão fazer a portabilidade lá no outro endereço. Mas enfim. O que é isso, gente? Eu sei que é o código de trânsito. Mas isso aqui você vai ter que respeitar o código de trânsito verbal do francês. Ou seja, qualquer um que quer dirigir, que está querendo realmente dirigir sem colocar a própria vida em perigo, a vida de outra pessoa em perigo, é preciso realmente aprender e respeitar um código de trânsito.
E aqui nós temos um código de trânsito, ou seja, você vai viajar, você vai rodar no meio da língua francesa através de código verbais, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, isso aqui é para a Lisane, que gosta de yoga, tá? Fique zen, não se preocupe. Eu vou te explicar por quê. Vai ser uma live curta, inclusive, tá? Até melhor. Sabe por que você pode ficar tranquilo? Porque a nossa base é o latim, você lembra? Que o português tem muitas coisas parecidas com o francês. E num assunto tão crítico, tão polêmico não, porque não tem como polemizar a respeito disso, não tem como. É pronto, existe, é assim que tem que ser, é o sistema que está assim, tá? Então se adequa mesmo. Mas tem um jeito de você realmente. Acabei de tomar banho aí. Tô vendo os cabelos, meu Deus. Parece que tô com uns chifres aí. Vê coisa mal, né? Vai lá. Vai. Enfim, eu nunca caí, nunca ia deitar ele. Bom, bref. Bom, tá quase. Bom, vou ficar assim, vamos lá pra ver. Então, gente, já que você precisa dominar a concordância verbal perfeita, quando vou usar aquele tempo verbal? Quando que eu vou usar aquele outro tempo verbal? Como que eu faço uma combinação certa? Vou te mostrar na prática e você vai ver a adequação entre o português e o francês. Eu tenho boas notícias para vocês, tá? Então, a primeira opção mesmo, vamos lá, tá? Olha só. Eu acho, eu acho que ele, eu acho que ele estuda melhor em casa, por exemplo, tá? Só fiz o início da frase, porque 3h30 da manhã, 2h47, durou uma hora aí ajudando, fazendo outras coisas aí. Só quero que você entenda que presente, eu acho, tá? Eu acho que ele estuda melhor, tá? Aqui nós temos um presente, um subjuntivo, tá? Vou corrigir aqui, subjuntivo. Eu acho que ele... Não, eu acho que não, pode fazer um presente, inclusive. Eu acho que ele quer, eu acho que ele faz isso muito bem, tá? Por exemplo, em francês é a mesma coisa. Je pense qu'il étudie mieux à la maison. Je pense qu'il étudie mieux à la maison. Presente, tá? Eu acho que ele é melhor fazendo isso do que isso. Eu acho que ele faz isso melhor. Eu acho que ele joga. Pronto. Então, por exemplo, não esquenta, presente, tá? A gente não vai detalhar cada tempo verbal, que não é o propósito. A gente está falando de concordância, código de trânsito verbal, é diferente. Eu acho que ele estudava melhor. Olha só, dá para ver que foi a tarde isso. Eu acho que ele estudava melhor quando quando frequentava aquele cursinho de matemática, por exemplo. Tá? Aqui nós temos o que, gente? Um presente. Vamos. A minha mãe que está fazendo barulho. Um presente encontra um pretérito imperfeito. Tá? Eu acho que ele estudava melhor quando. Je pense qu'il étudiait mieux quand il fréquentait, quand... O que você quiser. Nós temos o quê? Um presente com um pretérito imperfeito. Pronto. Mesma coisa. Não quebra a cabeça. Nós temos similaridade mesmo entre a língua francesa e a língua portuguesa. Aproveita. Terceiro caso. Eu acho que ele estudará melhor se... Tá? Eu acho que ele estudará melhor. Eu acho que ele fará isso melhor. Eu acho que ele se dará bem se... Tá? Nós temos um presente e um futuro. Je pense qu'il étudiera mieux s'il arrête de jouer au poker tous les soirs. Eu acho que ele estudará melhor se ele parar de jogar poker todas as noites.
Tá? O que nós temos aqui, gente? Presente encontra o futuro, presente encontra o futuro. Quarto caso, eu faço o que eu pensei. Eu digo o que eu pensei. Eu digo o que eu falei para fulano, Beltrano. Nós temos aqui um presente e um pretérito perfeito. Gente, se você não gostar, me confundo com pretérito imperfeito ou pretérito perfeito, pouco importa. Mas você sabe fazer a diferença entre quando eu era pequeno, tá? E quando eu fui ontem ao cinema, tá? Os dois tempos é mais diferente. Quando é o tempo de Bollywood, né? O Bollywood, esse aqui, o tempo que você conta uma história, quando era, fazia, andava, tá? Diferente de ontem comi, fiz e assim por diante. Então, se você não se apega nesses termos, digamos, mas repara bem, eu faço o que eu pensei. Olha que legal, botei duas cores aqui, amarelo e azul, para destacar o quê? O pretérito perfeito é o auxiliar, que é o nosso famoso passei, composei. Pronto. Eu pensei um verbo em francês, em português, dois verbos em francês. Je fais ce que j'ai pensé. Presente para pretérito perfeito. Vamos continuar. Eu dava o que eu achava bom, mas na verdade me dei conta que não era muito. Por exemplo, eu dava o que eu achava bom. Pretérito perfeito que encontra o pretérito imperfeito. E como que funciona em francês? Je donnais ce que je croyais être bon, mais en fait, je me suis rendu compte que cela ne suffisait pas. Mas me dei conta que no final das contas não bastava. Tá? Olha que interessante. Pretérito imperfeito encontra pretérito perfeito. Gente, 1, 2, 3, 4, 5 casos iguais. Eu sabia que você falaria de mim. Pretérito imperfeito que encontra um futuro do pretérito. Tá? E como que fica em francês? Je savais qu'il parlerait de moi. Je savais qu'il parlerait de moi. Pretérito imperfeito encontra o futuro do pretérito. O famoso conditionnel présent. Tá? Sabia que ele falaria de mim. Mesma coisa está respeitado. 2, 4, 5, 6 casos. Sétimo caso. Olha que interessante. Ele apostava o dinheiro todo que ele tinha. Por isso que ele ficou pobre. Tá? Eu fui inspirado nessas frases. Né? Pretérito imperfeito que encontra o que, gente? Um pretérito imperfeito. O tempo de Bollywood, de Hollywood. Il misait, apostar, misait, ER, il misait tout l'argent qu'il avait. Ele apostava todo o dinheiro que ele tinha. Está maravilhosamente respeitado. Eu estou respeitando um código do trânsito verbal perfeito. Tá? E olha a coincidência, ele é igual ao português. Frase 8. 2, 4, 6, 7. Não, frase 7. 7. Meu Deus, 7. Ele havia feito tudo errado, por isso que ele foi embora. Il avait tout mal fait. Aqui nós temos um plus que parfait, um mais que perfeito, tá? Mais que perfeito composto. E um pretérito perfeito, tá? Ele havia feito tudo errado, por isso que ele foi embora. Olha que interessante. Il avait tout mal fait. Partícula 1. Lembra? Partícula 2. Tá? Il avait tout mal fait. C'est pour cela qu'il est parti. Ele tinha feito tudo errado. Por isso que ele foi embora. Mesma coisa. Amarelo que encontra o azul. Nosso famoso passé composé. Então nós temos um pretérito imperfeito. Ou, desculpa aqui. Plus que parfait. Plus que parfait. PQP. Você vai lembrar muito bem. E um pretérito perfeito. Igualzinho em português. Tá? Tá? O mais que perfeito composto, MQPC, barra pretérito perfeito.
Frase 8. Frase 8 ou 1? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frase 9, gente. Até agora nós temos, gente, olha só, entenda bem, 100% de acerto. Olha que interessante. Eu também sem resoluções aqui. Cortei a mão, gente. Aqui, muito chato aqui, ó. Bom, gente, peraí. Quando tá sempre, se é de luz. Vou botar meu celular aqui. Voilà. Ficou os bordel. É. A câmera assim se perde na luz, não sem luz. Pronto. Então, gente, entenda bem. Nós abordamos 8 casos de concordância verbal, de cruzamentos verbais. Eu uso um presente e um futuro, eu uso um pretérito imperfeito, ou um mais que perfeito, e um pretérito imperfeito, ou um pretérito perfeito. Mas não precisa você saber que mais que perfeito. Não, é você pensar em português. Eu fiz, eu era, eu fazia, eu farei, eu faço. É diferente, né? Faz sentido? Então vamos lá. Ó, nono caso. Aí cuidado. Eu direi o que eu achar melhor. Para vocês é a mesma coisa. Eu farei o que eu achar melhor para vocês, mesmo que não seja politicamente correto. Eu não vou te enganar, tá? Você precisa aprender a gramática da forma correta, com a metodologia certa. Por isso que você está comigo, porque você está no caminho certo. Você vai aprender sem quebrar a cabeça. Você precisa se dedicar. Isso é fato. Eu direi o que achar. Futuro do subjuntivo. Bem peculiar do português, tá? Bem peculiar do português. Je dirais ce que je penserais. Futuro, que encontra, aqui não, o futuro. Simples, o indicativo. Então aqui nós temos uma variante. Eu direi o que achar. Tá? Aqui nós temos o futuro subjuntivo. Aqui não, sabe? Que é um futuro simples em francês, que é até mais fácil que em português. Enfim, eu quis que ele falasse de mim. Nós temos um pretérito perfeito, eu quis, com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Que falasse, que fizesse, que comece, ou que a gente chama em português o pretérito imperfeito do subjuntivo. J'ai voulu qu'elle parle de moi. Nós temos aqui uma coisa interessante. Nós temos amarelo com azul. J'ai voulu, eu quis, tá? Nosso passé composé. J'ai voulu qu'elle parle de moi. Tá? Aqui nós temos o pretérito perfeito e nós temos o presente do subjuntivo aqui. Então, você está vendo? Aqui tem uma diferença de amarelo. Vou até colocar esse aqui de vermelho para destacá-lo. E aqui de vermelho para destacar porque é diferente do português. Então, se você fizer um resumo, são 10 cruzamentos que eu fiz com vocês. Tá? Em 23 minutos. 80% dos cruzamentos foram iguais. Então, deixa eu explicar uma coisa bem interessante. Quem já morou nos Estados Unidos, já morei nos Estados Unidos, você sabe? E quem mora nos Estados Unidos, pô, tá muito sem foco, alucinante. E quem mora nos Estados Unidos, mas aí tá na cara, é horrível. Mas é pra... Pronto. E quem mora nos Estados Unidos sabe que tem aquele right turn, tá? Literalmente você está no sinal vermelho, fechou o sinal, mas se você pode ir para a direita para justamente não criar um trânsito mesmo, tá? Para deixar mais fluido mesmo, é bem pensado inclusive. Como também tem aquele full stop, que é alucinante. Você chega no cruzamento e todo mundo tem um pare. Aí quem que passa primeiro? Se os 4 carros chegarem. Tô falando isso porque eu tive que passar na época a minha carteira de motorista em 3 dias. Eu passei em 3 dias porque eu ia trabalhar lá dia 3, 4 de janeiro de 1998. E aí me dei conta que dia 27, 28 de dezembro eles não aceitavam minha
carteira nem internacional e nem europeia para o seguro de carro. Então eu tive que passar, foi fácil. Eu tive que passar, eu tive que estudar rápido. Fim de semana, brum. Na verdade, não foi um fim de semana, eu lembro que foi uma segunda-feira e passei na quarta-feira. Aí eu ter começado a trabalhar na quinta. Eu sei que lembro que comecei a trabalhar em Chicago, no meio da semana. Enfim, eu tive que aprender, gente. O código de trânsito americano. Aqui você tem que aprender. Mas olha que bacana, 80% é similar. Inclusive tem coisas similares entre o código de trânsito americano, europeu e brasileiro. Mas essas duas aulas que te dei, elas são estratégicas. Pessoas que não entenderam isso, você passou do lado da parada, da história. Tá? É como quando eu te ensinei os verbos da casinha. Igualzinho. Que te falei, não precisa decorar. Vou te ensinar a história. O gatilho da história. A mesma coisa. Essas duas aulas, elas são estratégicas. E mais estratégicas porque eu dormi muito pouco. Mas eu queria fazer a questão de estar aqui para te explicar. Que eu queria literalmente abrir a tua cabeça. Colocar uma luzinha para você enxergar que a concordância verbal entre o português e o francês é bem parecida. Tá? Queria juntar um pedacinho aí do toquei da cabeça para você, para que fizesse mais sentido para você, para que você não desistir. É possível você aprender francês? Não, é possível, é plausível, é obviamente mais do que possível. É uma certeza. É só você saber como fazer, com quem fazer e se dedicar. E não precisa se dedicar 8 anos. Saiba disso. Tá? Fale em francês como se você estivesse falando português. Interessante, não? Vocês sabem que eu não gosto de fazer traduções literais, mas aqui você pode pensar em português em termos de código de trânsito verbal. E você vai acertar 80%. O que te resta fazer? Erra 20%, mas acerta 80% da língua, faz total diferença. Tá? Não esquenta, não se preocupe, viva as initudes mesmo. Use a mesma estrutura do que você usa em português. Pronto. Não tem, lembra essa barrinha com tanquinho? Não tem receita milagrosa não. Pessoal, você bota aqui, vai dar aquelas impulsões, aquele impulso, aqueles impulsos elétricos, vai dar certo. Gente, não sonha. Acorda. Para de sonhar, tá? Mesma coisa com o francês. Eu vou te entregar o que você precisa. Eu não vou te falar o que você... Eu posso até te falar umas coisas verdadeiras para te acalmar, mas não vou mentir para você. Dito isso, gente, são 10h57 da noite. Teoricamente, daqui 63 minutos, não tem mais luz aqui. Então, ela fala sozinha. Então, eu vou encerrar essa live. Espero que você tenha gostado. Ela é estratégica. Espero ter aberto a tua cabeça, particularmente para a semana. 2 aulas de como passar de frases simples, basiconas, para frases mais elaboradas. É óbvio que quando você domina o código de trânsito verbal, você consegue se expressar de uma forma mais elaborada. Você consegue pegar a pessoa, jogá-la exatamente no tempo certo, na época certa. Faz diferença. Obrigado pela presença mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário se você gostou. Se você não gostou, deixa um comentário. E quem não deixou comentário, é uma pena, tá? Vejo vocês com certeza na terça-feira, tá? Porque segunda-feira eles vão passar lá para colocar a internet. Je vous embrasse e vejo vocês. Dá uma revisada aqui. Eu já tirei todas as aulas, inclusive da casinha, tá? Acho que eu deixei só a história, mas eu tirei a prática e tudo isso. Vejo vocês com muito prazer na terça-feira. Je vous embrasse. Salut!